do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais uma série de vídeos do estudo do livro de Hebreus. Amém, irmãos? Então hoje vamos estudar o capítulo de número 9. Espero que os irmãos fiquem atentos desde já, para nós darmos início ao estudo da Palavra do Senhor. Amém, irmãos? Começar lendo aqui para os irmãos, Hebreus capítulo 9, versículo 1, que diz o seguinte: Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Então, irmãos, neste capítulo aqui nós vamos ver as características do santuário terreno e do santuário celestial. Quando fala aqui de ordenanças, são ritos cerimoniais. Então, quando ele diz assim, ora, também a primeira. Então, a primeira, o autor de Hebreus quer dizer a primeira aliança. A aliança mosaica, ela nos mostrava a forma de adorar a Deus e o local para se aproximar de Deus. Arão, ele tinha preceitos que ele cumpriu na primeira aliança. Também, na realidade, existem coisas a serem cumpridas. Tinha um serviço sagrado na antiga aliança, mas na nova também tem. Versículo 2. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição ao que se chama o santuário. Então aqui o primeiro, quando ele fala aqui o primeiro, o autor de Hebreus, ele está querendo dizer o primeiro recinto do tabernáculo. Então ele está falando aqui do santo lugar onde estavam o candeeiro de ouro e a mesa da proposição. A gente sabe que o candeeiro de ouro ele possuía 7 lâmpadas, era feito de ouro com flores de amêndoas. No templo de Salomão havia 10 candeeiros. Com relação à mesa dos pães, com os pães da proposição, havia 10 mesas no templo de Salomão e uma mesa no tabernáculo. Versículo 3. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Então o segundo véu, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, o primeiro véu ele separava o lugar santo do pátio, para impedir que as pessoas olhassem dentro do lugar santo. Então esse véu, irmãos, é o símbolo do corpo de Cristo, que foi rasgado de alto a baixo. Versículo 4. Que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava o vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Então aqui a Arca da Aliança, a gente sabe que era uma caixa sagrada, contendo um vaso de maná, que aponta para a provisão de Deus. A vara de Arão que floresceu e deu amêndoas, tipifica Cristo em sua ressurreição. O bordão ele floresceu para poder mostrar que o privilégio sacerdotal vem de Deus. E as 2 tábuas da lei apontam para a importância da lei. A cobertura da arca se chamava propiciatório, que aponta para a misericórdia redentora de Deus. Então quando ele diz assim que o incensário está dentro do Santo dos Santos, irmãos, está fazendo aqui referência ao dia da expiação, onde o incensário ele era introduzido no Santo dos Santos e a fumaça envolvia aquele lugar. Então em outros lugares da Bíblia nós veremos que o incensário ele está antes do véu. Então o escritor de Hebreus ele traz uma revelação nesses textos, mas que para alguns soa como adulteração ou como contradição, pois o altar de ouro ele ficava dentro do primeiro véu e não dentro do segundo véu. Então conforme diz a lei, tudo aí nós temos, tudo aqui que está escrito, está afirmando que ele pertencia ao segundo tabernáculo. Então o escritor de Hebreus nesse momento, ele está fazendo alusão ao dia da expiação, quando o sumo sacerdote ele introduzia para dentro do segundo véu o incenso, que procedia desse altar para demonstrar o que? A entrada do sumo sacerdote no segundo véu com o incenso. A nuvem do incenso ela cobria o propiciatório e protegia o sumo sacerdote da presença de Deus. Também Cristo, ele adentraria a presença de Deus com todas as nossas orações, para que por meio da sua morte fosse nosso intercessor.
Ao passo que antes, durante todo o ano, havia muitos mediadores que durante todo o ano acendiam o incenso diante de Deus, no lugar santo, mas o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele introduzia o incenso diante de Deus, no Santo dos Santos, e naquele dia, sendo ele o único mediador entre o povo e Deus, e isto que para demonstrar, né, que Cristo seria o nosso único mediador e intercessor diante de Deus. Versículo 5. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Então, irmão, a gente sabe que na tampa da arca da aliança, chamada de propiciatório, né, havia dois querubins, um em cada ponta da tampa, de frente para o outro. Né? Então, os querubins da glória, eles representam o quê? Os anjos que estão na presença de Deus. Né? Quando ele fala assim, das quais coisas não falaremos agora particularmente, por que ele está dizendo isso? Né? Porque o autor, por que o autor está falando dessa maneira? Porque lá atrás, né, ele já havia dito, né, ele já havia falado sobre isso. Né? Então ele está dizendo o seguinte, ó, vocês não querem ouvir, vocês não querem meditar. Né? Então o autor de Hebreus ele não quis aprofundar no significado de cada utensílio do templo. Né? Então veja, né, que o autor ele apresenta o tabernáculo, mas ele não faz menção do pátio. Né? Então a gente sabe que no grande pátio, né, estava o altar de holocausto, onde diariamente morria o sacrifício. Tinha uma bacia de bronze, onde o sacerdote ele lavava as mãos e os pés antes de entrar no santuário. Né? No dia da expiação, o sangue do touro fazia a expiação pelo sumo sacerdote e sua família, e o sangue do bode que servia de oferta pelo pecado da nação. Né? Então esse sangue ele era espargido sobre o propiciatório diante de Deus. Né? Então por isso que o nome propiciatório, né? Porque sobre essa tampa era derramado sangue dos animais para propiciar, né? Para pagar uma dívida para satisfazer o credor. Né? Ou seja, para propiciar, para apaziguar a ira de Deus sobre o povo. Hebreus 9,6. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Então, depois do autor descrever o tabernáculo, agora o escritor ele descreve o culto que havia naquele local. Né? Então, que tipo de serviços que havia ali? Né? Substituir os pães da proposição, manter a lâmpada acesa, né? As lâmpadas acesas da menorá, queimar incenso aromático 2 vezes ao dia. Né? Então, os sacerdotes levitas, né? Só eles tinham acesso. Né? Eles entravam no lugar santo pela manhã e pela tarde para queimar incenso no altar de ouro e acender as lâmpadas. Né? Toda semana no sábado eram trocados os pães da proposição. Versículo 7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então, dando continuação, né, ao versículo 6, agora o autor vai falar o que era feito no Santo dos Santos. Né? E aqui, só o sumo sacerdote entrava. Ele tinha de ser da linhagem de Arão. Né? Os sacerdotes eles não entravam. Né? Então essa passagem aqui está falando o quê? Do dia da expiação. Então por isso, mano, que Cristo, né, ele derramou o seu sangue, nos autorizando a entrar direto na presença do Senhor. Do mesmo modo que o sumo sacerdote ele permanecia sozinho dentro do Santo dos Santos, no lugar santo, vários sacerdotes trabalhavam. Né? Contudo, Cristo, quando ascendeu até os céus, ele não foi acompanhado de nenhum homem, né? Mas ele entrou sozinho para que aquela palavra que foi predita sobre o sumo sacerdote se cumprisse, né, em Cristo. Então o sumo sacerdote ele entrava 2 vezes no Santo dos Santos, a primeira vez para expiar os seus próprios pecados, né, e a segunda vez para expiar os pecados do povo. Depois que a nuvem do incenso protegia o sumo sacerdote, lá no Santo dos Santos, ele aspergiu o sangue de um touro e de um bode como oferta pelo pecado.
9:8, Hebreus 9:8. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então, irmãos, o fato de o sumo sacerdote poder entrar no Santo dos Santos apenas uma vez por ano nos mostra o quê? Nos mostra que a lei ela não previa levar outros povos à presença de Deus. Tudo aquilo que foi feito por Moisés, o tabernáculo com os 3 compartimentos e a disposição dos móveis, foi orientado pelo Espírito Santo. O acesso à presença de Deus não era acessível a todos. Para chegar à presença de Deus era necessário que o sacerdócio humano cessasse. Tudo isso o Espírito Santo estava mostrando. Essa foi a primeira coisa, então, que o Espírito Santo mostrou. Versículo 9. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então aqui a segunda coisa agora que o Espírito Santo mostrou é que o tabernáculo ele era uma alegoria, uma ilustração das verdades espirituais. Uma alegoria, o versículo diz assim, uma alegoria para aquele tempo. Então na lei, irmãos, os sacrifícios, eles eram oferecidos, não podiam tornar perfeito o homem em relação à sua consciência. Então a consciência deles não era aperfeiçoada, por quê? Porque era feito o sacrifício com o sangue de animais. Mas com o sangue de Cristo, apaga o pecado por completo. Então nenhum sacrifício da velha aliança foi capaz de expiar os pecados, sendo apenas uma sombra da verdadeira expiação de Cristo. Quando o versículo diz não podem aperfeiçoar, o sacrifício ele cobria temporariamente os pecados e a culpa, mas não cobria os pecados premeditados. O sistema ele era falho, pois não reconciliava o pecador com Deus. Verso 10. Consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Agora uma terceira coisa que o Espírito Santo mostrou é que tudo isso são regras externas. Comidas, aqui está falando dos preceitos dietéticos da lei. Bebidas, certas bebidas eram proibidas, algumas pessoas como aqueles que faziam o voto de nazireado. Abluções está querendo falar de batismos e lavagens cerimoniais. Isso tudo eram regras externas que não tinham poder de aperfeiçoar as pessoas, só tinham um efeito didático. Lembrando, irmãos, que tudo isso tinha o seu valor para aquela época. Quando se diz justificações ou ordenanças da carne, não quer dizer que eram ordenanças pecaminosas. O versículo quer dizer o seguinte, que é uma ordenança terrena em contraste com a ordenança celestial. A quarta coisa que o Espírito mostra é que aquelas coisas foram impostas até o tempo da correção. Ou seja, a correção ela seria feita por Cristo. Todas essas regras elas apontavam para Cristo. Versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação. Então, irmãos, o tabernáculo de Cristo ele é mais perfeito do que o tabernáculo do Antigo Testamento. Quando ele fala aqui os bens futuros, ou os bens já realizados, está falando de quê? Do recebimento do Espírito Santo, a bênção da filiação, o completo perdão dos pecados, o novo caminho de acesso a Deus. Então ele está falando aqui de um tabernáculo não feito por mãos humanas, não criado pelos homens, como foi o caso de Moisés. Está falando aqui de Cristo vindo em carne. Cristo veio à terra mediante um tabernáculo, e o tabernáculo é o seu corpo. Versículo 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então essa passagem aqui, irmãos, ela está explicando Hebreus 8, versículo 3, que diz o seguinte: porque todo sumo sacerdote ele é constituído
para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Então essa alguma coisa que Cristo ofereceu quando entrou no Santo dos Santos foi o seu próprio sangue que fez expiação pelos nossos pecados. Então fazer sacrifício de animais hoje, irmãos, é uma abominação contra Deus, né? É como se estivesse rejeitando uma eterna redenção. Deus ele estabeleceu uma aliança. Deus seria o Deus da nação de Israel, mas o povo teria acesso a Deus se eles fossem obedientes, né? Se o povo quebrasse a aliança, o acesso a Deus ele era interrompido. Para que esse acesso fosse retomado novamente, Deus então lhe instituiu um sistema de sacrifícios para que a barreira fosse derrubada e o povo voltasse, né, a ter acesso a Deus. Então esses sacrifícios eles eram feitos ao tempo todo, né? O próprio sacerdote também pecava e assim eles tinham que fazer sacrifícios pelos seus próprios pecados para poderem estar preparados para fazer o sacrifício pelos pecados do povo. Isso era algo que ocorria o tempo todo, né? E isso mostra que a lei não era eficaz. Por isso que foi preciso que houvesse um sacerdote perfeito e de um sacrifício perfeito que permitisse ao homem ter acesso a Deus de uma vez por todas. É isso que o versículo está tentando transmitir, né? Então as pessoas elas foram redimidas para sempre. Ele ofereceu um sacrifício somente. Cristo é o sumo sacerdote, mas ele também é o sacrifício. Então, irmãos, quando Cristo ele ascendeu aos céus, né, ele entrou no santuário mais perfeito para que diante de Deus fosse por nós um sumo sacerdote perfeito e sem pecado e intercessor por nossas falhas, né, até o tempo da redenção dos nossos corpos de morte para corpos de vida que serão manifestados por meio da revelação da glória do Filho de Deus. Todas essas coisas, irmãos, já estavam profetizadas nos profetas e nos salmos, mas que por descuido e falta de leitura nós não damos a devida atenção. E isso, né, deturpa a nossa interpretação e nos faz tropeçar. Então, irmãos, obviamente, né, pelo contexto fica claro, né, que Cristo se ofereceu a si mesmo como oferta pelo pecado, para comparecer diante de Deus como sumo sacerdote, e não sacerdote, né? Pois no primeiro véu, muitos sacerdotes entravam para fazer o serviço e ofereciam muitas ofertas todos os dias pelo pecado. Porém, no segundo, apenas um sumo sacerdote entrava para oferecer uma oferta, né? E Cristo não é muitos, né, mas um. Por isso que diz, por seu próprio sangue entrou no santo uma vez por todas, né? Ora, uma vez por todas não significa muitas, né? Mas uma vez. Pois no primeiro véu eram muitas vezes, mas no segundo véu, uma vez por ano. Hebreus 9,13. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, então, irmãos, esses rituais e cerimoniais carnais, eles purificavam a carne da corrupção, mas o sangue de Cristo ele livra a pessoa da consciência do pecado. Os rituais da lei somente limpavam o corpo, mas o sangue de Cristo ele limpa a alma, nos reconciliando com Deus. O sangue de touros e de bodes, derramados no dia da expiação, era um pagamento temporário pelos pecados do povo. A cinza de uma novilha misturada com água era usada para purificar as pessoas que tinham tocado um cadáver. Versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? Então o sangue de Cristo, né, ele é o ponto principal do conceito de redenção. O autor de Hebreus aqui está fazendo um contraste, né, entre os sangues de bode e de bezerros, né, falado anteriormente, e aqui Jesus ele é o sumo sacerdote e ao mesmo tempo ele é o sacrifício. Então se o sangue dos animais ele purificava o ofertante
de acordo com a lei, muito mais, né, o sangue do Filho de Deus purificará o que a lei não podia purificar, que é a nossa consciência. Cristo ele se ofereceu a si mesmo, diferente dos animais que tinham de ser trazidos, né? O Espírito Eterno, que é o Espírito Santo, né, também está envolvido na purificação. Quando ele diz assim, purificará as vossas consciências, né, ele está mostrando o quê? Que a contaminação ela é espiritual, ela é interna, né? Obras mortas, né? Tudo aquilo que nós fazemos que produz morte, né? Como, por exemplo, escolhas erradas, pensamentos contrários à lei de Deus. O que o pecador faz não produz vida, né? A obra morta, ela contamina a consciência. Verso 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então o pecado, ele introduz a morte na vida humana. O autor aqui, ele mostra que a morte como um cobrador, né? Então o versículo diz, intervindo a morte para a remissão das transgressões, né? Então a morte, ela exigia a minha alma. Mas existe uma promessa, né? Existe um mediador, existe uma aliança, há uma herança eterna, né? Então quando ele inicia o versículo dizendo assim, e por isso é mediador, né? Por isso o quê? Porque o sangue de Cristo ele limpa a consciência do homem das obras mortas. Assim pode nos aproximar de Deus. O sangue de Cristo, né? Ele expiou os nossos pecados, inclusive daqueles da primeira aliança, que estavam debaixo do primeiro testamento, mas que esperavam a manifestação de Cristo através da fé. Cristo, irmãos, ele é tanto o testador quanto o mediador, né, da nova aliança. Versículo 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Então, irmãos, aqui o autor, né, ele quer comparar o testamento com uma aliança, né, para dizer que ambos são ativados pela morte. Uma aliança não é igual a um testamento, né, mas a aliança ela tem validade somente quando as partes estão vivas, né? Então, na primeira aliança, não houve morte para que as pessoas elas fossem alcançadas, mas na nova aliança temos a morte de Cristo. E o versículo diz que o testamento só é válido no caso de morte, né? Então, assim, a morte de Cristo, ela estabelece o quê? Um testamento que vai nos alcançar. Os herdeiros, eles conhecem um testamento, mas eles só podem entrar na posse da herança quando o testador morrer, né? Então, Deus ele nos fez promessas, a vitória sobre a morte, né? Por isso que Cristo, né, ele teve que morrer. Versículo 17. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Então por isso que Jesus fez uma nova aliança e morreu, né? O testamento ele só tem autoridade legal ante a morte do testador. Versículo 18. Por isso, também o primeiro não foi o consagrado sem sangue. Então o autor agora ele nos mostra a importância do sangue. A primeira aliança ela foi ratificada com sangue. Versículo 19. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã, purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Então o autor aqui agora ele continua falando da importância do sangue, né? Aspergir o sangue, né, sobre todo o povo representa o que? Aspergir o sangue de Cristo sobre as nossas vidas, né? Versículo 20. Dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Quando a gente vai lá para o livro de Êxodo, 24, versículos de 6 a 8, diz assim, e Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança
que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Então, irmãos, quando a aliança no Sinai ela entrou em vigor, o autor ele enfatizou que a aliança ela foi escrita num documento e confirmada com o oferecimento de sangue. Então, desde o começo, né, Deus ele enfatizou, né, a questão do sangue. Versículo 21. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Então aqui fala da purificação do tabernáculo e de seus utensílios. O tabernáculo ele foi ungido com óleo e consagrado com sangue. Né? Vamos ver aqui Levítico 8, de 10 a 11, que diz assim. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo, e tudo que havia nele, e o santificou. Desculpa. Verso 11. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base para santificá-las. Números 7, versículo 1 diz assim. E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o santificou, e todos os seus utensílios, também o altar e todos os seus pertences, e os ungiu e o santificou. Então aqui fala que foi tudo no mesmo dia, né? Versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, irmãos, não há redenção a não ser através do sangue de Cristo. Por isso a ênfase no sangue, né? Então a lei ela não podia garantir a remissão sem o sangue de animal. O sangue era também empregado para a purificação dos utensílios e do local da adoração. Versículo 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Então o autor de Hebreus aqui ele retoma o assunto que Cristo é sumo sacerdote superior, né? Aqui vai falar das figuras, né, do altar de incenso, do Santo dos Santos, do tabernáculo, né, que tinham que ser purificados pelo sangue, porque foi feito para os pecadores e para Deus e para que Deus pudesse entrar, né? Então o sangue de Cristo ele foi oferecido no santuário celestial a nosso favor. As coisas celestiais elas também são purificadas pelo sangue de Cristo. Então da mesma forma que o santuário terrestre era purificado pelo sangue do sacrifício de animais, o santuário celestial ele é purificado através do sangue de Cristo, e não o sangue de animal, né? Por isso ele diz os sacrifícios melhores. Então Cristo ele ministra as coisas celestiais com sacrifícios melhores. Nas regiões celestiais, onde Deus habita, né? Lá onde Cristo está assentado à destra de Deus, que é o local que nós chamaremos de santuário celestial. Versículo 24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, irmãos, Cristo ele não entrou em lugares santos aqui na terra para ministrar, né? Aquele santuário em Jerusalém foi feito por mãos humanas. Agora Cristo ele está assentado à direita do Pai, intercedendo por nós. O sacrifício de Cristo ele foi melhor do que os feitos na antiga aliança. Por quê? Porque Cristo ele foi no verdadeiro santuário que está no céu. Então as coisas santas aqui na terra eram sombra das coisas verdadeiras e celestiais. O sumo sacerdote somente podia entrar no Santo dos Santos uma vez, né? Cristo ele permanece no Santo dos Santos celestial. Então quando o versículo diz assim, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, ele está constantemente, né, intercedendo por nós, mas o sacerdote terreno ele entrava uma vez por ano. Agora Cristo, né, nesse momento agora, Cristo está intercedendo por nós. Versículo 25. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com o sangue alheio. Então, irmãos, Cristo ele não tem de se oferecer para morrer constantemente
como acontecia na lei. Porque o sumo sacerdote ele tinha de entrar a cada ano no santuário, né? Por que ele tinha que entrar com sangue alheio? Porque não resolvia, né, a questão do pecado, não removia a culpa. Cristo ele não entrou no céu com sangue alheio, e sim através do seu próprio sangue. Então nós percebemos, irmãos, que neste texto aqui, o escritor de Hebreus, ele utilizou a expressão santuário, e não santo dos santos, para poder designar o lugar que o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, né, para oferecer a oferta de Yom Kippur, né? E isso está de acordo com a lei que diz, né? Vamos ver lá em Levítico 16, versículos 1 e 2, que diz assim, ó. E falou o Senhor a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se achegaram diante do Senhor. Versículo 2 diz: Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então aqui está falando da morte histórica de Cristo, né? Se o sacrifício de Cristo fosse como o de animais, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Então, no momento certo, na consumação dos séculos, Cristo ele vem e aniquila o pecado, coisa que o sacrifício de animais não fazia. A morte de Cristo ela resolve de uma vez o problema do pecado. A morte de Cristo é a única razão, é a única, né, em razão da sua eficácia. Por quê? Porque o sacerdote ele tinha que matar os animais todos os dias e esse sacrifício não tinha eficácia para perdoar da culpa do pecado e do poder do pecado. Versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo? Então, irmãos, esse versículo aqui, né, ele tem relação com Romanos 5, versículo 12, que diz assim, ó. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então o autor de Hebreus aqui ele faz um paralelo com a nossa realidade humana. Né? Quando o homem ele pecou, Deus determinou que ele morresse e assim ele teria uma morte e um juízo. Né? Então a morte ela é o castigo pelo pecado. Quando Cristo ele se torna homem, ele entra também nessa determinação e morre uma vez. A diferença é que a nossa morte segue-se o juízo, mas no caso de Cristo não. Né? Então o pecado ele entrou trazendo a morte. Assim todos morrem e essa morte ela é eterna para aqueles que rejeitam a Cristo. A morte ela reina sobre o mundo, mas por meio de Cristo isso pode, né, ser revertido. Então, irmãos, nós sabemos, mas tem exceção, né? Por quê? Porque isso aqui não é a regra, né? Lázaro ele morreu, ressuscitou e tornou a morrer. Quando o Lázaro ressuscita, ele volta como Lázaro, né? Não como outra pessoa. Então o autor aqui ele está fazendo uma comparação. Cristo ele se ofereceu uma vez, cujos efeitos estão garantidos aos homens, ou seja, de um lado, aos homens está ordenado morrer uma só vez, e por outro lado, Cristo ele morreu uma vez só, né? Uma vez por todas. Então o objetivo aqui desse versículo, irmãos, é mostrar que o sacrifício de Cristo não pode ser repetido. Então assim não pode ser aplicada, né, aqui a questão da reencarnação. Né? Se um homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, ao ressuscitar Lázaro, Jesus ele estaria descumprindo a palavra. Né? Então a esperança de salvação para uma pessoa ela se limita apenas a esta presente vida, né? E que depois da morte vem imediatamente o juízo da segunda vinda de Cristo. Versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação.
Então, quando o sumo sacerdote ele saía do Santo dos Santos, com o pecado do povo expiado, o povo ele ficava ansioso, esperando a saída dele. Essa saída do sumo sacerdote terreno, né, tipifica a vinda do sumo sacerdote celestial. Então aqui está falando que da segunda vinda de Cristo, ocasião em que ele virá não mais como oferta em troca do pecado, mas para salvar o homem. Tirar o pecado de muitos, né? Por que o versículo fala que tirar o pecado de muitos, né? Por que não de todos? Porque o sangue de Cristo ele é suficiente para todos. Mas o sangue de Cristo ele vai ser eficaz sobre aqueles que perseveraram. Por isso que a carta dá muita ênfase, né? A gente vai ver que a carta de Hebreus dá muita ênfase à questão do perseverar. Como as pessoas morrem uma só vez, Cristo também morreu uma só vez. Só que Cristo morreu e não enfrentou o juízo. Ele morreu e aparecerá de novo para a salvação. Então essa passagem, irmãos, ela fala da velha aliança, por quê? Porque Deus ele ficava lembrando todos os anos do pecado da humanidade. E isso é trevas, né? Isso aponta para a lua, para a velha aliança. Na nova aliança, os pecados eles são esquecidos. Na antiga aliança, os israelitas eles ficavam na expectativa da saída do sumo sacerdote com o pecado do povo expiado. Hoje também, né, a igreja, sabendo que Cristo está no santuário celestial, aguarda a sua segunda vinda, ocasião em que nós teremos a nossa salvação completa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então aqui a gente encerra, né, o estudo do livro de Hebreus capítulo 9. Espero que os irmãos tenham compreendido, né? Caso haja algum questionamento, ou mesmo se os irmãos queiram fazer algum comentário a respeito do vídeo, peço que os irmãos usem os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe seu like. Caso você ainda não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Agradeço a você que assistiu o vídeo até o final, né? Nós temos aí vários vídeos de estudo da Palavra do Senhor, né? Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final e fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.